Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a potenciação, hoje estudaremos a notação científica. Observe o que diz cada uma dessas pessoas ilustradas no vídeo. A primeira fala que o diâmetro de uma bactéria, que é um organismo unicelular, varia de 10 elevado a menos 6 metros a 5 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Já a segunda diz que a medida do raio do Sol é aproximadamente 6,96 vezes 10 elevado a 8 metros. Então, essa forma que elas usaram para representar um número é o que nós chamamos de notação científica. E esse tipo de escrita, de representação, é usado em várias áreas do conhecimento, para representar tanto números muito grandes quanto números muito pequenos. Mas qual é o formato de um número escrito em notação científica? Então, todo número escrito em notação científica, ele obedece à forma m vezes 10 elevado a n. Ou seja, nós teríamos um número, né, que no caso eu chamei de m, vezes uma potência de 10. Quem é esse m? Nós chamamos esse m de mantissa, e ele será um número maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes uma potência de base 10 com um expoente inteiro, que pode ser tanto positivo ou negativo. Coloquei aqui alguns exemplos de números escritos em notação científica. Então, primeiro exemplo, 5,2 vezes 10 elevado a 6. Segundo exemplo, 8,1 vezes 10 elevado a 12. Terceiro exemplo, 1,25 vezes 10 elevado a menos 3. Quarto e último exemplo, 2,236 vezes 10 elevado a menos 9. Então, observem que em todos os exemplos, a mantissa satisfaz a condição de ser maior ou igual a 1 e menor que 10. É muito importante que vocês observem isso, porque se essa condição não for satisfeita, isso significa que o número não está escrito em notação científica. Quanto ao expoente, como ele é um número inteiro, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Mas como escrevemos um número qualquer em notação científica? Nós precisamos seguir dois passos. Primeiro passo: coloque a vírgula após o primeiro algarismo diferente de zero. Então você vai olhar lá no número. Qual que é o primeiro algarismo diferente de zero? E vai colocar a vírgula após esse algarismo. Segundo passo: conte quantas casas decimais a vírgula foi deslocada. Esse número será o seu expoente da sua potência de base 10, que será positivo se a vírgula foi deslocada para a esquerda e negativo se a vírgula foi deslocada para a direita. Então, agora nós vamos fazer alguns exemplos, vamos escrever alguns números em notação científica para que vocês possam entender direitinho esses dois passos. Exemplo A. Vamos escrever o número 54.321 em notação científica. Como esse número não tem uma vírgula, nós consideramos que essa vírgula está após o último algarismo, que é o 1. Então, seguindo o primeiro passo, nós vamos colocar a vírgula após o primeiro algarismo diferente de zero, que é o 5. Então, já teremos a nossa mantissa, que é 5,4321, vezes 10. Então, agora, para acabar de escrever esse número em notação científica, precisamos descobrir qual que é o nosso expoente. Então, quantas casas que a gente andou com a vírgula? Se ela estava após o número 1 e agora está após o número 5, isso significa que a nossa vírgula andou 4 casas. E observem que ela andou para a esquerda. Então, o sinal do nosso expoente é positivo, ou seja, o nosso expoente é 4. Exemplo B. Agora vamos escrever o número 0,0056 em notação científica. Primeiro passo: coloco a vírgula após o primeiro algarismo diferente de zero,
que é o 5. Então, já temos nossa mantiça, que é 5,6. Então, vezes 10, precisamos descobrir qual que é o nosso expoente. Observe que nesse exemplo, a vírgula foi deslocada 3 casas para a direita. Então, o nosso expoente é menos 3. Último exemplo, exemplo C. Quero agora escrever o número 150 milhões em notação científica. Primeiro passo, coloco a vírgula após o primeiro algarismo diferente de zero, que é o 1. Então, já teríamos a nossa mantiça, que é 1,5, não precisa escrever esse monte de zero, vezes 10. Então, agora, nós precisamos descobrir qual que é o expoente da nossa potência de base 10. Então, como o número 150 milhões não tinha vírgula, de novo a gente considera que essa vírgula estava após o último algarismo do número, o último zero. Então, quantas casas que eu desloquei com essa vírgula? Eu desloquei 8 casas. Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Então, nesse caso, o expoente da nossa notação científica é positivo, ou seja, é o número 8. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, porque esse retorno é muito importante para mim. Vejo você na próxima aula.